Dou por aberto o debate público sobre o Dia Mundial de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, com o tema Uma Doença Invisível, os direitos da pessoa com fibromialgia na cidade do Rio de Janeiro. A mesa diretora está assim constituída. Doutora Gleice Jorge, obrigado pela sua presença, uma amiga já de causa, de pauta, que eu tive o orgulho e a honra de conhecer nesse trajeto. Fisioterapeuta, representante da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas, a Anfibro e Fibromialgica. Queria agradecer mais uma vez, com muito orgulho, a presença da senhora Franciele Freduzeschi, atriz fibromialgica, que eu acho que desempenha um dos papéis mais importantes nisso tudo, que é não só a luta, o combate, o enfrentamento, mas principalmente dar a visibilidade. A visibilidade é fundamental nesse momento. Muito obrigado, é uma honra ter a senhora aqui com a gente. E a senhora Tatiane Paula, pedagoga e neuropsicopedagoga e fibromialgica. Muito obrigado, uma honra estar aqui com a senhora, muito nos orgulha. Mais uma vez, a cada audiência pública como essa é um orgulho para mim ver pessoas como as senhoras engajadas e juntos nessa batalha que eu tenho certeza que está no início, mas que nós vamos vencer no final. E tenho a honra ainda de registrar a presença da senhora Jéssica Carvalho, assessora da senhora vereadora Thalita Galhardo, obrigado pela presença, está ali no fundo, um grande abraço a ela. E o senhor Cleiton também, assessor do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Amorim, queria também agradecer, obrigado, um lutador na causa também, a sua esposa também, queria agradecer. Eu estou sem óculos, eu tenho que ficar botando óculos, eu estou naquela fase que eu tiro o óculos para ler, mas tenho que colocar para enxergar. Obrigado pela sua presença também, muito me orgulho aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Antes de passar a palavra, eu queria sinceramente agradecer a presença de cada um de vocês e quando se pensou em fazer esse, não só das senhoras que estão aqui compondo a mesa, mas vocês que estão aqui assistindo, a partir do momento que nós tivemos a organização, a ideia da organização, eu tenho a total consciência, e daí minha apreensão no sentido de tentar trazer conforto, não atrasar o início, justamente porque eu sei o peso de vocês estarem aqui. O que isso representa? Sair de casa, vir a um debate público como esse, enfrentar uma condução, sentar numa cadeira não apropriada, eu sei o que isso significa, a dor, o desconforto, que muitas vezes uma atitude do dia a dia traz. Desde que eu sou médico, sou neurocirurgião, continuo atuando, tenho muito orgulho de continuar atuando como médico neurocirurgião, e eu sempre conto essa passagem aqui porque eu acho que sintetiza um pouco a história da fibromialgia. Eu, como neurocirurgião, eu recebo em meu consultório, a grande maioria dos meus pacientes, a principal queixa é a dor na coluna. São as lombalgias, as cervicalgias, ou seja, a dor no pescoço, na lombar e etc. E eu acabei vendo que tanto no ambulatório público quanto no privado, uma quantidade expressiva de pacientes não estavam sendo encaminhadas para um neurocirurgião para resolver um problema de coluna. Na verdade, elas estavam sendo jogadas dentro do cenário, dentro das queixas álgicas, em diversos pontos. Quando a paciente falava, estou falando no feminino porque a grande maioria, nós temos fibromialgicos homens, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, é de mulheres. Então, diante daquelas queixas de dor, em que ombros, grandes articulações, grupamentos musculares, a paciente falava que sentia dor na coluna, era a deixa que o colega de outra especialidade, reumatologista, ortopedista, tinha para encaminhar, para se livrar do problema. Seu problema é a coluna, então vai para o neurocirurgião e lá ele vai resolver o seu problema. E na verdade eu via cada vez mais que os problemas não estavam relacionados à coluna propriamente dita, mas sim a síndrome, a doença que era a fibromialgia.
E o que me trouxe mais espanto inicialmente, eu já disse, que era esse jogo de empurra que os colegas médicos tinham, mas eu passei a perceber que o mais surpreendente era como essas mulheres eram tratadas, não só no ambiente hospitalar, no seu consultório, mas aqui me desculpem os acompanhantes, eu não estou generalizando, não estou falando que são todos, mas uma quantidade expressiva de acompanhantes que viam filhos, filhas, maridos, namorados, duvidando do que realmente aquelas mulheres sentiam. Na verdade, eram interpretados ali, aquelas mulheres eram julgadas como sendo um caso de, não dói tanto assim, é uma tentativa de chamar a atenção, dentro da própria família. E isso, vocês são pessoas inteligentes, vão entender bem o que eu quero dizer. Eu sou formado e sou professor da Unirio, do Gafrey Guinle, que foi um hospital marcado, inicialmente em sua trajetória, por um dos primeiros hospitais no Brasil a trabalhar com paciente HIV positivo, a diagnosticar o HIV. E a fibromialgia passa por uma coisa muito parecida com isso. E eu vou dizer o que é. Eu não vivi, porque isso foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu nasci em 82, então eu não vivi isso, mas eu tenho relato dos meus professores que no início, eles quando recebiam os pacientes com HIV, basicamente atendiam de escafandro, né, aquela roupa protetora, os talheres eram separados, os contatos eram restritos, porque não se conhecia. E isso tudo fruto de quê? Desconhecimento, que é a primeira grande barreira, eu acabei de dizer isso ali para o pessoal da TV Câmara. O desconhecimento que leva ao preconceito. Enquanto nós não vencermos esses dois obstáculos, do desconhecimento e do preconceito, nós não vamos andar na pauta. Nós temos que vencer o preconceito interno. Quando eu digo interno, é primeiro das próprias pacientes, depois daqueles que o cercam, depois da medicina, depois do poder público. Aí sim nós vamos sair dessa bolha, dessa espiral, e vamos entrar num ciclo virtuoso, e não um ciclo vicioso. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu estou cansada, vereador. Eu desisti da luta, você faz um monte de projeto de lei, mas quando vai na prática, não são colocadas em prática, as pessoas não obedecem. E a minha resposta é simples. Na verdade, o que nós estamos nos propondo a fazer juntos, e eu não me coloco aqui como dono da verdade, nem como arauto, nem como defensor de ninguém, não é isso, salvador da pátria, muito longe disso, é porque se nós não começarmos uma campanha de conscientização na esfera civil médica e da área de saúde, médica eu digo da área de saúde, porque o tratamento é multidisciplinar, o tratamento é com psicólogo, é com terapia ocupacional, é com fisioterapia, é com nutricionista, é com professores e o pessoal da área de educação física. Ou seja, nós estamos falando de toda a cadeia da saúde, desde a assistente social, passando pela nutricionista, pela enfermagem, pelo médico, por diversas especialidades médicas, porque nós temos psiquiatria, nós temos a neurocirurgia, porque os pacientes também têm problema de coluna, ortopedia, porque os pacientes têm problema nas articulações, reumatologia. Ou seja, é uma cadeia muito grande que precisa ser envolta nisso. E adiante, nessa cadeia, nós temos que conscientizar as câmaras municipais, e eu me orgulho que depois que nós começamos a fazer projetos de leis de conscientização, de dia, de considerar PCD, nós fomos procurados por outras câmaras municipais, pela Assembleia Legislativa, e eu vi que teve um deputado da Assembleia Legislativa que quer fazer um projeto semelhante ao que nós temos na pauta, inclusive, que é criar um ambulatório de assistência integral à fibromialgia. Ainda que esse projeto não seja colocado em prática no momento inicial, é a força. Quando chegou em 88, no primeiro diagnóstico no Rio de Janeiro, de HIV positivo, jamais nós iríamos imaginar naquela época
que o HIV positivo, a AIDS, como se chama, ia ser tratado hoje num posto de saúde. Hoje, num posto de saúde você trata. Isso era inimaginável. Só que o que lá se começou a fazer? Uma grande campanha de conscientização, de mídia, de imprensa. E nós tivemos um grande ícone, à época, que impulsionou isso tudo, que eu tive o prazer de conhecer a mãe, e que o Gafré cultiva muito isso, que foi o Cazuza, um artista de grande fama, com grande notoriedade, foi atendido, foi tratado dentro do Gafré Guinle. E isso trouxe um clamor muito grande, e esse clamor é bem-vindo, é bem-vindo. E nós precisamos juntos mover isso, porque nós temos que ter a clara noção, ou desistimos, mas você pode ter a certeza que a fibromialgia vai continuar, ela não vai ser interrompida para isso, ela vai continuar e cada vez mais, porque nós sabemos que nós temos uma forte influência da saúde mental, e nós vivemos num ambiente hoje, em que a saúde mental é negligenciada também. Então nós temos que lutar contra isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que desanima, mas as nossas atitudes, eu digo nossa, no coletivo, da atitude como a Gleice, a atitude como a Fran, que tem a coragem de se expor, de colocar a cara, de lutar pela conscientização, faz com que isso avance. Termino aqui o meu discurso para dar a palavra a todas vocês, a todos da mesa. Eu termino o meu discurso falando o seguinte: é com pesar que eu hoje não tenho aqui na mesa, eu sou um vereador de oposição à atual Prefeitura do Rio de Janeiro, mas isso é no campo político. Então é com tristeza que eu vejo a Prefeitura não mandar um representante, a saúde não mandar um representante, e com mais tristeza eu vejo ainda, porque o secretário de saúde, Daniel Sorange, vocês devem ter visto na rede social dele, ele fazendo videozinho de porque a Lady Gaga tem fibromialgia. Eu gosto que faça, porque dá notoriedade. Então que ele faça vídeos como esse. Ele fez um vídeo dizendo que sancionou a lei da carteira da fibromialgia e fez um vídeo orgulhoso, eu entendo aí, agora eu não estou sendo pejorativo com ele não, orgulhoso da medida e não do fato de terem paciente, de que em uma semana já mais de 5.000 carteiras já tinham sido pedidas pelos sites. Ele faz um vídeo desse, querendo atrair para si a mídia, que ótimo, que faça. Mas num debate como esse, não trazer uma pessoa, e aqui não é para ele ser cobrado, no sentido do que vai fazer, mas o que podemos abrir, o que nós podemos fazer de efetivo. Em relação a isso, não ter ninguém. A minha mensagem é clara, eu tenho posicionamentos políticos firmes, o líder de um partido político, um dos partidos de maior ideologia hoje em dia, mas essa pauta e essa disputa não é política. Não é uma pauta que tomou conta do Brasil de direita contra esquerda, de A contra B. É uma luta a favor do paciente com fibromialgia, para tentarmos, num curto espaço de tempo, acharmos uma solução. Para terminar, e remetendo mais uma vez a isso, a época de 88, 89, que nós já citamos, nós não tínhamos uma arma fundamental que nós temos hoje, todos vocês aí estão com eles na mão. Eu vejo um monte de pessoas fazendo uso agora, que é a rede social, a velocidade de informação. E eu tenho certeza que essa velocidade de informação tem que contaminar a sociedade civil, aos médicos, aos políticos, ao executivo e ao judiciário. E nós temos a capacidade para isso. Então, mais uma vez, queria agradecer. Muito obrigado a todos vocês que estão. Meu agradecimento. E lembrem-se, sempre, aqui é o início de uma batalha, que nós não retrocederemos e iremos até o fim. Enquanto nós tivermos essa força, o poder de mandato, o poder de médico, nós iremos continuar lutando pela pauta. Aqui, no Estado, em Brasília,
continuar lutando por essa pauta com a certeza da vitória. A certeza da vitória porque é justa, e a terceira da vitória, e a certeza da vitória porque nós já tivemos a vitória em outras doenças, em outras causas, e não vai ser diferente agora. Então eu queria agradecer a todos, muito obrigado, e convidar vocês, a todos nós aqui, a assistirmos um vídeo, relato muito rápido, antes, e ao terminar essa audiência aqui, esse debate público, aqui do lado do Cleiton, vai estar ali com o laptop, auxiliando aquelas que não conseguiram fazer a carteira por algum motivo, para mostrar onde é, ver se é algum problema com laudo, alguma coisa desse sentido, para fazer. A carteirinha não é só uma carteirinha. A carteirinha é para dar voz, é para mostrar quantos vocês são de verdade, quantos estão nessa briga, quantos estão nessa luta. É a luta diária, é a luta do metrô já ter posto o símbolo da fibromialgia, alguns bancos, alguns shoppings, alguns mercados. Eu fui no Açaí fazer, eu vou fazer merchandising porque eu acho justo. Eu fui no domingo no Açaí fazer compra e na fila preferencial tinha lá o símbolo de fibromialgia. É para isso que nós estamos fazendo essa corrente, para que as pessoas ganhem, entendam e, sobretudo, avancem nessa pauta. Muito obrigado. Ele está ali na sala inglesa, essa salinha aí do lado. Se a produção já tiver aí, o pessoal da Câmara já tiver na mão, já me deu um sinal positivo ali que sim. Vamos assistir esse videozinho, que são fundamentais. Eu fui diagnosticada com fibromialgia em 2021, depois de uma série de sintomas que eu vinha apresentando, e a minha vida mudou completamente. Hoje, em 2025, depois de muitas idas a hospitais, noites sem dormir, dores insuportáveis, conviver com a fibromialgia é horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Me chamo Natalina da Silva Brunhol. Eu sou portadora de fibromialgia, sou costureira. Hoje eu não posso exercer minha profissão por causa do transtorno e de uma doença autoimune. Quem é fibromialgico, quem é portador de algum transtorno ou doença crônica, sabe o quanto é difícil o nosso dia a dia, mas a maioria das pessoas não. Nós vemos dificuldade nas coisas mais simples do dia, às vezes abrir uma garrafa, descascar uma laranja, entre crises de dores alucinantes. Hoje a minha mente está extremamente afetada para formular palavras, frases, até mesmo escrever. Olá, meu nome é Erielma. Fui diagnosticada com fibromialgia em novembro de 2023. A minha maior dificuldade é tratamento pelo SUS, porque nem todo corpo reage a tratamentos iguais, vai ter a mesma resposta. E essa aqui é a minha realidade. Cabelo tô 3 dias sem pentear porque eu não consigo. E ter fibromialgia para mim é acordar com dor, dormir com cansaço, com julgamentos, porque por fora eu pareço bem, mas por dentro grita. Eu sou Fátima Alves, sou fibromialgica com laudo há 1 ano e meio e hoje a minha maior dificuldade em conviver com a fibromialgia é não conseguir executar minhas tarefas diárias. Não conseguir segurar uma panela de feijão, por exemplo, varrer a casa, passear com minha cachorra, subir um ônibus. E a fibromialgia, para mim, é a doença que limita a minha vida. Meu nome é Raquel Miranda de Lima. Eu descobri que eu tenho fibromialgia há 15 anos e demorei para me conseguir o laudo só depois de 5 anos. A minha maior dificuldade é que eu dependo muito da ajuda das minhas filhas e dos meus familiares para poder me ajudar a fazer qualquer coisa. Eu sou Alexandra, sou fibromialgica, diagnosticada desde 2010. Antes de 2010, eu passei 6 anos pesquisando as minhas dores, passei por 4 especialidades médicas diferentes, mais de 10 profissionais e por muitos exames, até que eu tive meu diagnóstico nesse ano, né? Claro que não todos, mas muitos médicos ainda duvidam da existência da fibromialgia e isso é, além de inaceitável, muito difícil para os pacientes. Ter fibromialgia é, às vezes, não poder levantar da cama, às vezes não conseguir cumprir com as tarefas do dia, as mais simples até as mais difíceis. É ir trabalhar com um sacrifício absurdo e num dia muito bom conseguir fazer tudo que todo mundo faz, só que com dor, 24 horas.
Meu nome é Márcia Maria Pinto Costa. Fui diagnosticada com fibromialgia no final de 2020. Minha maior dificuldade foi ter o acesso àquilo que eu precisava, como paciente, como indivíduo. Ter que explicar o que ninguém vê. É difícil falar. Para mim, a fibromialgia é viver o invisível, é ser forte por fora e despedaçada por dentro. Meu nome é Paula Tenório de Oliveira. A fibromialgia mudou completamente a minha vida. Eu tive que deixar o meu emprego, que eu sempre trabalhei de carteira assinada, devido às limitações, né, que a síndrome traz. Eu já passei por um período acamado, eu tive depressão, fiz terapia, engordei bastante, engordei 20 quilos durante esse período e luto todos os dias contra essa síndrome. E a fibromialgia, para mim, é uma luta comigo mesma e com as minhas limitações. E tenho esperança de que dias melhores virão e a gente vai ter um melhor suporte e um melhor apoio aí de todos. Meu nome é Evângela Maria, sou portadora de fibromialgia há 12 anos. Demorei cerca de 3 a 4 anos para receber o primeiro diagnóstico. E a fibromialgia, para mim, ela é sinônimo de exclusão, porque somos excluídos de várias situações, por não conseguirmos desenvolver atividades mínimas que desenvolvíamos antes. Me chamo Cícera Lopes de Souza. E para mim hoje, a dificuldade de viver com a fibromialgia é desafiador, porque nós que temos fibromialgia não temos tratamento, não temos, às vezes, um auxílio. Eu gostaria que nós tivéssemos mais condições de dignidade para conviver hoje, é o que eu gostaria de falar. Foram relatos que sintetizam aquilo tudo que nós falamos. Luta interna, muitas vezes o próprio paciente passa a desconfiar de si mesmo. Será que eu estou sentindo mesmo? Será que isso não é frescura minha? Não é possível? E é isso que nós precisamos vencer. Antes de passar a palavra a vocês e a todos que aqui estão presentes, que queiram fazer uso, eu queria rapidamente fazer uma pequena homenagem a Tatiana Paula dos Santos, com uma moção por tudo aquilo que você faz, luta, o que você representa pela causa. Então eu queria, antes de passar a palavra a vocês, fazer essa singela homenagem como um reconhecimento, uma mensagem de vamos juntos nessa luta, que nós estamos juntos, estendendo a mão e vamos caminhar lado a lado nessa briga e nessa pauta. Tatiana, muito obrigado, meus parabéns e meu agradecimento da Câmara de Vereadores pelo seu trabalho. Agora eu vou, com muito orgulho, eu vou passar a palavra à nossa mesa, que me enche de prazer, orgulho tê-las ao lado, mais uma vez, nessa luta, nessa pauta, registrar a presença do nobre vereador Flávio Vale ali. Obrigado, Flávio. Passou por um momento difícil também, né? Bom vê-lo recuperado. Gostaria de passar a palavra para a senhora Franciele Freduzeschi. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Obrigada a você. Bem, em primeiro lugar, assim, me enche de emoção ver cada cordãozinho aqui. Eu fico, assim, muito feliz, muito agraciada, porque quando eu caminho na rua, eu entro muito em avião, e quando eu vejo alguém com cordãozinho, eu falo, ai, minhas amiguinhas, ai, alguém me entende, alguém me entende. E eu fico, assim, muito feliz. Eu agradeço muito ao Dr. Rogério por ter
usado, né, por me usar como uma portadora de fibromialgia e atriz, e assim, ajudar as pessoas. Eu fico emocionada com cada depoimento que eu recebo, e eu nunca imaginei que eu poderia fazer tanta diferença na vida das pessoas, porque não parece, mas a gente acorda quebrada, não parece, mas a gente acorda sem vontade de ir para o trabalho, não parece, mas a gente acorda sem ânimo, não parece, mas a gente não sabe nem o que a gente vai fazer de tarde, quanto mais à noite, quanto mais no outro dia. E eu vou dividir com vocês uma experiência que eu passei no hospital quando eu estava acompanhando o pai do meu namorado no Copa Star. E lá eu conheci uma médica que estava cuidando dele. E eu estava lá como visitante. E essa médica, ela me pediu desculpas, porque não era um hábito do médico dentro do hospital, né? E ela falou assim, olha, o nome dela é até Paula Queiroz, doutora Paula, ela te conhece. Ela até iria estar aqui, mas ela está em crise. Então, ela não pôde comparecer. Cadê ela? Ah, tá ali a Paulinha. Desculpa interromper, Fran, mas Paula, prazer vê-la novamente. Dividimos muito ali o hospital. Eu era neurocirurgião de hospital e ela perturbava muito ela ali, porque ou no CTI, etc., de pacientes graves, no andar, enfim. Paulinha, obrigado, um prazer grande ter você aqui. Muito orgulho. Então, Paula, olhando para você, eu já até falei isso na minha internet, mas você, quando parou de ajudar ali o pai do meu namorado, que também estava numa UTI, e eu estava ali sentada, você como médica, você olhou para mim e falou assim, muito obrigada pelo que você faz nas redes sociais, porque eu como médica, como super amparada por médicos, tenho fibromialgia, e você me inspira. Você não sabe o quanto eu fiquei agraciada, emocionada e muito envolvida com o seu carinho. Isso me impulsionou mais ainda a tentar levar para as pessoas que a gente pode viver, que a gente pode ter uma qualidade de paz, assim, de vida. Então, muito obrigada, Paula, porque você mudou às vezes a gente está falando uma coisa nos vídeos, nas internet, a gente fala assim, será que eu estou atingindo tanta pessoa assim? Será que eu consigo ajudar as pessoas assim? Mas vindo de uma médica, eu fiquei assim tão feliz, mas tão feliz por estar realmente chegando a essa voz. Obrigada, tá, Paula? Obrigada, eu espero que você também continue ajudando muitas pessoas, não só como fibromialgia, mas como médica. E que a gente fale realmente para todo mundo que tem fibromialgia, não desista, não desista, não desista. É difícil, é muito difícil, porque a gente não tem a compreensão dos amigos, a gente não tem a compreensão dos namorados, dos maridos, dos amigos, mas aos poucos a gente vai conseguindo introduzir no mundo o quanto a gente precisa, né, de todos esses tratamentos que o Dr. Rogério falou, que não é só a dor. A gente tem outras coisas, que é a ansiedade, a depressão. A gente tem muitos ainda profissionais que não entendem o que é fibromialgia. Isso é um absurdo, porque a gente ainda tem médicos que não sabem o que é e negam e olham para você e falam, nossa, mas você é tão bonita. Nossa, mas você é tão jovem. Nossa, mas você estava na novela. Gente, a fibromialgia não tem cor, não tem idade, não tem sexo. Ela simplesmente não sangra, mas o corpo ele está ali em chamas, ele está com dor, ele está pedindo socorro e a gente também pedindo socorro. Então assim, eu fico muito lisonjeada por ser um canal de ajuda. E obrigada, Dr. Rogério, mais uma vez esse convite. Obrigada por tentar levar para vocês essa mensagem de que a gente pode deixar de ser invisível para a gente se tornar visível. Obrigada. Eu que agradeço, Franciélia. E assim, eu faço da minha colega, da minha amiga Paula, as minhas palavras. Sem você, o trabalho que você faz na rede social, essa visibilidade é fundamental. É o que eu digo, a primeira, nós não iremos conseguir vencer essa barreira
se não for através da derrubada do preconceito e do desconhecimento. Com desconhecimento e preconceito, nós não vamos avançar. Essas são as primeiras barreiras a serem quebradas. Você falando, Paulo, eu me lembrei de um colega nosso, filho de um... Eu estava numa festa, desculpa, mas só antes de passar a palavra, eu estava numa festa de um amiguinho do meu filho, eu tenho um de 8 e um de 15, do de 8, e o pai dele, o pai de um dos meninos, era reumatologista. Isso foi no ano passado, meio do ano passado. Aí ele falou, porra, você que fez aquela maldita lei da fibromialgia, né? Agora vem um monte de paciente me perturbar. Eu falei, meu amigo, se você se sente incomodado com o paciente, você no mínimo escolheu a profissão errada. No mínimo. E se você escolheu a profissão errada, a culpa não é do paciente. E nós não podemos descontar no paciente as nossas angústias. Então, para nós vermos o grau de preconceito. E eu não estava falando de um ortopedista, não que tivesse alguma justificativa para isso, mas eu não estava falando de um hematologista ou de um oncologista, que são especialidades que têm menos relação com a fibromialgia. O oncologista não tem uma relação íntima ali com a fibromialgia. Agora eu estou falando de um reumatologista, que em tese, apesar de ser multidisciplinar, multiespecialidade, talvez seja uma especialidade com mais ponto de contato, vamos dizer assim, junto com o neurocirurgião, junto com o ortopedista, com o psiquiatra. Aí se nós ouvimos isso de um reumatologista, o que nós não ouvimos do atendente do banco quando nós estamos na fila com dor e pedimos uma preferência? É disso que eu falo. Ou ouvimos dos nossos familiares, dos parentes próximos. Então é essa barreira que precisa ser rompida e vencida. Queria passar a palavra à senhora Tatiane Paula. Eu tive a honra de entregar a moção para fazer uso da palavra. Muito obrigado, Tatiane. Obrigada, boa tarde a todos. Eu gostaria, assim, em nome de todos os fibromialgicos que estão aqui presentes, agradecer por esse momento, agradecer nossos amigos, familiares, que estão aqui conosco nessa luta, nessa assim, grande batalha. Como foi falado, eu sou Tatiane, sou professora da rede municipal, pedagoga. Precisei me tornar psicanalista para entender o meu corpo e a minha mente, porque eu ouvi muito dizer que eu estava ficando louca por conta das minhas dores, como são muitas questões, muitos anos, muitas angústias, e assim, sendo aqui, representar aqui, cada um de vocês que estão aqui, que estão nos grupos, que estão nos acompanhando pela internet, eu preparei assim para eu ler, para a gente não poder se estender muito. Então, como eu estou igual o vereador, preciso tirar meu óculos para ler. Meu nome é Tatiane Paula. Convivo com dores intensas há mais de 10 anos. Durante esse tempo, passei por inúmeros tratamentos para diversas condições, sem nenhum resultado significativo. Ao contrário, minha qualidade de vida foi piorando progressivamente, até o ponto em que meu corpo começou a paralisar. As dores passaram a consumir não só meu físico, mas também minha mente e a minha dignidade. Por muitas vezes, médicos me disseram que era tudo psicológico. Em vez de acolhimento, recebi ironias. Fui desacreditada, humilhada, tratada como se estivesse inventando tudo para não trabalhar. Mesmo diante de tudo isso, precisei ser eu mesma a buscar respostas. Passei por diversos profissionais, até que 3 anos depois, uma única médica finalmente mencionou a palavra que faria sentido em tudo: a fibromialgia. A partir daí, comecei a buscar informações e procurar médicos que me explicassem como tratá-la. Foi um processo muito difícil, quando finalmente encontrei uma reumatologista que olhasse a minha situação com empatia e conhecimento. Já era muito tarde. O acúmulo de medicamentos anteriores havia causado diversos problemas no meu corpo.
entre outros sintomas: crises de pânico, depressão, ansiedade, desgaste físico e mental total. Levei 10 anos sentindo dor, 5 anos procurando respostas, e apenas há 1 ano eu estou sendo tratada conforme eu devo ser tratada, com tratamento multidisciplinar. Durante esses anos, ouvi frases como: é psicológico, você precisa tomar isso, você precisa orar, você precisa relaxar, você precisa fazer exercício físico. Mas ninguém me dizia como. Em uma das perícias da prefeitura, fui totalmente invalidada. O perito debochou da minha condição e disse que eu estava procurando os médicos errados, insinuando que eu deveria procurar a psiquiatria. Afirmou que não havia motivo para eu ficar de licença e completou dizendo: se for para ficar em casa parada, que fique parada na creche. Enquanto os médicos negavam a minha realidade, meu corpo e minha mente iam falhando. A dor tirava as minhas forças e meu brilho de viver se apagava um pouco mais a cada consulta. Lembro de um dia em especial, depois de um turno exaustivo na creche municipal que eu trabalho, cheguei em casa completamente esgotada. Eu não tinha forças nem para aquecer a comida para os meus filhos. Tomei meus medicamentos controlados, mesmo com receio, pois eu precisava descansar, mas também eu precisava continuar a minha rotina. Enquanto meus filhos esperavam por mim após voltarem da escola, eles adormeceram, cansados, e com fome. Eu me sentei no sofá, esperando o feijão ferver, e apaguei. Meu marido, quando chegou, ele encontrou a panela queimando. Por muito pouco, não houve acidente trágico na minha família. Essa é a frescura, é a preguiça, é o problema psicológico que insistem em dizer que é a fibromialgia. A mesma condição que quase causou um desastre dentro da minha própria casa. E ainda assim, para o sistema, não é motivo suficiente para nada. Como relaxar com dores gritando pelo seu corpo? Como me exercitar sem forças sequer para levantar de uma cama? Como cuidar da minha saúde quando preciso trabalhar, cuidar dos filhos e ainda tentar sobreviver emocionalmente? Hoje, eu estou readaptada na prefeitura. Mas mesmo fora de sala de aula, o ambiente de trabalho continua sendo hostil. Sofro preconceito de colegas e superiores que acham que nós não queremos trabalhar. Sofro assédio moral, mas isso para ninguém importa. Sou readaptada não pela fibromialgia, porque ela ainda não é reconhecida como condição para afastamento ou readaptação funcional. Há quase 1 ano eu estou de licença médica, mesmo readaptada. Meus joelhos, pés, articulações, pescoço, ombros não suportam mais. 5 minutos para nós que temos fibromialgia equivalem a 5 horas ininterruptas de esforço. Cada passo nosso se torna uma batalha. Cada gesto nosso é um peso. A rotina mais simples se transforma em um desafio intenso. Meu corpo não responde. Ainda assim, não reconhecem a fibromialgia como causa. Como se fosse aceitável viver com dor crônica, incapacitante e ainda ser cobrada como se estivesse tudo bem. E com tudo isso, me pergunto
e pergunto aos senhores gestores públicos da minha cidade: como continuar vivendo? Com salário reduzido, afastamentos constantes, comprando remédios caros, pagando terapias físicas, psicológicas, sem apoio nenhum do nosso Estado. Como manter a saúde física e mental num sistema que não nos reconhece, não nos escuta e não nos protege? Como sobreviver em uma sociedade que normalizou o sofrimento do outro? E como aceitar uma política pública que não enxerga o ser humano como um ser sistêmico, integral, vivo e vulnerável? Hoje estou aqui para dizer: a dor existe, ela tem nome e ela precisa ser reconhecida, tratada e respeitada. Em nome de tantas pessoas espalhadas pela nossa cidade, homens, mulheres, mães, trabalhadoras, que vivem em silêncio, invisíveis, esperando que o poder público enxergue o óbvio, que a dor da fibromialgia é real. E ela exige políticas públicas de verdade. Não queremos tapinhas nas costas e dizerem para a gente que sente muito e estão ao nosso lado. Aos nossos gestores e criadores de políticas públicas que dizem atuar em prol da população, deixo uma reflexão e umas perguntas urgentes em nome de todas as pessoas aqui presentes. A fibromialgia não é uma condição nova. Há registros semelhantes a ela em papiros do Antigo Egito. Em 1976, o pesquisador Rente utilizou pela primeira vez o termo fibromialgia. Em 1990, foi estabelecido o primeiro protocolo diagnóstico oficial. Hoje, estamos em 2025. Já se passaram 35 anos desde que a fibromialgia foi formalmente reconhecida como uma síndrome clínica. E mesmo assim, ainda encontramos médicos e um sistema inteiro que insistem em duvidar da sua existência. Por quê? Se a fibromialgia já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica incapacitante, por que o município do Rio de Janeiro e tantos outros ainda resistem em tratá-la com seriedade e a urgência que ela exige? O que está por trás de tanta negação, por parte de tantos médicos, da rede pública principalmente, peritos e da própria prefeitura? Falta de capacitação? Ausência de protocolos claros? Ou uma política deliberada de contenção de gastos que simplesmente ignoram o sofrimento humano? A resposta a essas perguntas, senhor vereador, nosso representante, né, do município aqui do Rio de Janeiro, a resposta a essas perguntas, elas precisam ser dadas com responsabilidade, empatia e compromisso. Porque enquanto o sistema nega, milhares de pessoas continuam sofrendo em silêncio. E o silêncio das autoridades, neste caso, também é uma violência. Então, agradeço muito esse momento e eu espero que sim, que saiamos daqui não como fotos bonitas nas redes sociais, mas que nós saímos daqui e possamos encontrar uma realidade digna para que nós possamos viver junto com a nossa família e ter uma vida que todos nós almejamos. Fibromialgia na minha vida tem sido sinônimo de completamente de uma única solidão. Muito obrigada. Parabéns pela palavra. Sim, eu acho que você toca num ponto fundamental, que eu acho que não existe nada mais desrespeitoso com outra pessoa do que o silêncio afrontoso. Não estou falando do silêncio, muitas vezes o silêncio ele é respeitoso, muitas vezes o silêncio é um apoio. Você está do lado daquela pessoa, tocando,
dando o ombro, mas você está respeitando o luto daquela pessoa em silêncio. Não é desse silêncio que eu estou falando, mas o silêncio desrespeitoso, eu acho que é uma das coisas mais ofensivas que você tem. Eu sou médico, já falei isso aqui algumas vezes, continuo atuando como tal, e quando eu me lancei à aventura de me tornar vereador, e estou no meu segundo mandato, no primeiro, eu acho que a maior falta de respeito que você pode ter com a população é não ouvir e não dar uma resposta à população como agente público. Ainda eu falo isso para muitas pessoas que me interpelam em algumas pautas. Você pode não gostar da minha resposta, mas você terá. Eu sou contra isso que você está me pedindo. Mas a indiferença talvez seja uma das maiores, além da mentira, obviamente, a primeira mentira, mas a indiferença talvez seja a segunda, o maior ato de desrespeito que você possa ter com alguém. A indiferença. É isso que eu digo, eu vejo com perplexidade, eu estava dando uma olhada aqui, porque está sendo transmitida pela TV Câmara, eu estava olhando para ver se tinha algum questionamento, alguma coisa assim, enquanto você estava falando, sem desviar a atenção do que você disse, mas eu vi uma quantidade de você toca isso também, que você é desviada por um outro motivo da prefeitura. É inadmissível, nós temos uma lei aqui sancionada pelo prefeito, ou seja, o prefeito assinou e colocou a lei em vigor, sem vetos, reconhecendo a fibromialgia nas mesmas condições do PCD. Como é que dentro da sua própria casa, com os funcionários da própria prefeitura, não estou falando que só os funcionários da prefeitura tenham que ter essa benéfice, não, mas se é uma lei que parte da Câmara, a prefeitura acolhe, acata, assina e sanciona, como é que o funcionário, com todos os laudos de diagnóstico de fibromialgia, não consegue ter acesso a adaptação, a ser deslocada de um posto de trabalho para mais perto da sua casa, enfim, aqueles direitos que de fato o PCD tem, e mesmo assim é ignorado. Isso é mais um ato para mim de indiferença. Indiferença não cabe ao servidor público. Nós não podemos ser indiferentes, do mesmo jeito que o médico não pode ser indiferente ao sofrimento, o policial ser indiferente ao crime, o político não pode ser indiferente ao povo. E é mais ou menos isso. A luta é justamente essa. Nós precisamos fazer com que eles se movam da indiferença, que tenham ao menos a coragem de falar que não vão pegar os 7 bilhões, que é o orçamento da saúde, 7 bilhões, e que ele não pode desviar desviar no bom sentido, melhor dizendo, direcionar, obrigado, Ana, direcionar esse recurso para um atendimento digno, justo, humano aos pacientes com fibromialgia. Fala, não quero fazer. Eu não acredito que isso seja verdadeiro. Eu não acredito que isso seja importante. Diga isso e encare as consequências de sua resposta. Mas não é o que nós vemos na realidade. E é isso aqui que move ações, que faz com que o executivo saia, que ao menos o secretário, ainda que de maneira a princípio, pode ser, espero que ele me faça pedir desculpas. É o que eu espero. Mas de maneira hipócrita e eleitoreira, colocar 2 vídeos em suas redes sociais, fazendo menção à fibromialgia, ao reconhecimento e etc., e não toma uma atitude efetiva, ora, nós temos que sair das palavras e entrar nas ações. E é justamente isso que nós esperamos. Muito obrigado pela fala. Eu já abro para quem quiser fazer uso da palavra, se alguma das senhoras dos senhores que aí estão na plateia, quiserem fazer uso da palavra na tribuna, é só se inscrever ali que nós iremos dar a palavra a todas vocês aí que queiram fazer uso. Passar a palavra para minha amiga, admiro muito o seu trabalho e principalmente, não só a luta, mas a coragem de mostrar os problemas do dia a dia, encarar, falar, botar a cara, mostrar o sofrimento, mostrar o dia que está bom, mostrar o dia que está ruim, e assim ir tocando o dia a dia. Queria agradecer a presença e passar a palavra a Gleice Jorge. Muito obrigado mais uma vez por estar presente, Gleice. Muito obrigada. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos aqui. Eu também sou fibromialgica, sou fisioterapeuta. Hoje
faço divulgação científica nas redes sociais e falo sobre a realidade de ser uma fibromialgia num mundo que é totalmente inóspito da nossa realidade. Eu tinha uma organização aqui para falar, para fazer, mas eu tenho que fazer 2 observações. Quando a Fran, eu conheci a Fran no último evento que teve aqui na casa, quando a Fran hoje não deu o depoimento que ela me fez chorar muito da última vez, eu falei, minha maquiagem está salva. Aí veio a Tati e simplesmente me obrigou a mudar toda essa ordem que eu tinha aqui para dizer. A nossa realidade, ela é invisível. Muitas das vezes porque nós fomos obrigadas a nos silenciar. Não fala o que você está sentindo. Não fala o que você está passando. Para de dizer o que você tem. Atrai mais coisas. Você só se sente assim porque você está falando da sua dor. E é justamente o contrário. É difícil chamar o Dr. Rogério Amorim de vereador. Como eu costumo dizer, ele é médico e está vereador. Ele bem falou que a comunicação, falar sobre é a parte mais importante. Não só porque alivia, muitas das vezes a gente só quer desabafar. E essa angústia apertando, destruindo por dentro, porque a gente sente dores alucinantes o tempo inteiro e muitas das vezes é o nosso dia bom. E quando o Dr. Rogério Amorim citou o conhecido, vou chamar de conhecido, também, como eu costumo dizer, portador de CRM, porque ter diploma, muitos têm. Ter a capacidade profissional e a humanidade são poucos. Normalmente, quando a gente está aqui, a Fran fala sobre fibromialgia porque é a realidade que ela passa. A Tati, eu, outras pessoas estamos lutando pela fibromialgia porque somos nós por nós e todos nós juntos vamos fazer diferença. Mas, para mim e para a Anfibro, porque eu estou aqui não só como Gleice, não só como fisioterapeuta, não só como divulgadora científica, mas como representante da Anfibro, da Associação Nacional de Fibromialgia, para falar sobre a fibromialgia no dia de hoje, mas também não é só a Tati que vai ser laureada, não. Para laurear, em nome da Anfibro, esse é um certificado que a Anfibro oferece para os seus doutores, para os seus médicos, agradecendo o reconhecimento. Obrigado, foi uma honra. Esse reconhecimento é para o vereador, porque ele está vereador, mas esse reconhecimento, acima de tudo, é um reconhecimento por ser um profissional médico que luta e vem lutando pela fibromialgia antes de vereador. Hoje, ele vem para a Casa de Leis e buscar justamente dignidade. Quem tem fibromialgia é uma síndrome considerada invisível. E eu sempre pergunto nas minhas redes sociais, invisível para quem? Invisível para quem? A síndrome pode até ser chamada de invisível, mas nós não somos. Todos nós aqui viemos e trouxemos um vídeo, trouxemos nosso depoimento, porque nós não somos invisíveis, a nossa dor não é invisível. E aí, eu vou fazer um pequeno relato para falar sobre, juntando um pouco a questão de temos pouquíssimos profissionais de saúde qualificados e isso faz com que a nossa vida fique mais difícil. Não adianta querermos melhorar a nossa situação, a nossa saúde, se a gente não exige que tenhamos profissionais capacitados.
Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, mas eu estudei na área de saúde, eu tenho meu currículo na área de saúde há muitos anos. E se vocês quiserem me acompanhar, nas minhas redes sociais, vocês vão ver essa parte do depoimento, mas é só para esclarecer que eu sempre estudei na área de saúde. Na minha formação como fisioterapeuta, eu já trabalhava com síndromes dolorosas antes de ser fibromiálgica. E quando a minha fibromialgia, houve o gatilho da minha fibromialgia, que foi no início da pandemia, foi por causa da virose do Covid. E isso foi o suficiente para, de um dia para a noite, a minha vida inteira ser destruída. Todos os meus sonhos, tudo. Eu sou professora de yoga, sou professora de pilates, eu sempre trabalhei com o corpo, eu sempre fiz prática de atividade física. É o meu trabalho, eu trabalho com reabilitação físico-motora, eu trabalho com consciência corporal. Eu sempre fiz atividade física e de um dia para o outro eu passei a estar de cama. 90% do tempo a gente está de cama. Muitas das vezes o nosso mês não tem 30 dias, tem 6, 7, 8. É muito fácil a gente escutar nas redes sociais, todo mundo tem 24 horas. Nem todo mundo tem 24 horas. Meu dia, às vezes, tem 4, 5. Eu simplesmente esgoto porque eu não tenho rede de apoio, eu sou sozinha, eu não tenho suporte do governo, mesmo sendo elegível, porque eu não consigo trabalhar. E aí, como a gente vai dizer assim, volta a trabalhar normalmente. Como? Como se não é feita uma adaptação? Como se não é feito uma conscientização? Que não adianta adaptar o trabalho de acordo com a nossa necessidade se todos do seu trabalho não são conscientizados. Muitas das pessoas que estão aqui com um colar de girassol com certeza entrou num hospital, numa clínica, que não faziam a menor ideia do que significa o colar de girassol. Como? A gente precisa voltar a falar exatamente. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização e do Enfrentamento à Fibromialgia. O Dr. Rogério Amorim falou muito bem, nós temos que levar a informação. A informação é essencial. E eu, nas minhas redes sociais, como o doutor bem falou, eu falo muito da realidade dos dias bons, que é muito lindo dizer os dias bons, mas principalmente os dias ruins. É difícil dar a cara. Quantas vezes eu já recebi mensagens de outros fisioterapeutas falando, não posta. Se você não tem capacidade de melhorar a sua qualidade de vida, que de fisioterapeuta você é? Não só desvalidando a minha realidade, não só desvalidando e não reconhecendo a fibromialgia, mas desvalidando todo o meu sofrimento diário. Isso certamente todo mundo aqui passou. E a conscientização vai desde do filho educar o marido, os pais. Não adianta a gente querer também que o governo faça tudo e a gente não educar. E aí é muito fácil falar assim, você pode explicar todos os dias? Eu tenho que dizer todos os dias que eu estou com dores alucinantes, que eu não consigo segurar uma escova de dente para escovar meu cabelo, ou escovar os dentes, ou muitas das vezes deixar de tomar banho e lavar o cabelo. Quem é aqui? Não, é sério. Eu aqui estou utilizando a minha voz, mas é a voz de vocês. Quem aqui já deixou de lavar o cabelo porque não consegue? E ainda tenham a coragem de dizer para uma mulher, óbvio que homens também passam por isso, mas mulher que é sempre vaidosa, que isso é palhaçada. Se isso era palhaçada, como já escutei numa das minhas consultas, mas você parece muito bem, você está de batom. Você está de batom. Eu vou pegar aqui e retomar rapidamente a ordem, porque tem coisas aqui muito interessantes, doutor Rogério Amorim, que eu acho que o senhor vai gostar muito. Que a gente gosta de bater do jeito certo. Numa palmada bem certinha, só para dar um sustinho, mas para cobrar, né?
Eu sou fisioterapeuta, sou técnica em enfermagem, sou técnica de eletroencefalógrafo. Eu sempre estudei na área de saúde e sempre soube o que é fibromialgia. Nunca foi algo estranho para mim. Quando eu tive a fibromialgia, eu sou a exceção. O meu laudo, desde quando eu consegui ir ao médico, porque a gente estava no meio, a pandemia estava tudo fechado, mas quando eu consegui ir a uma consulta médica, não pública, tá? Infelizmente, estaria até hoje à espera de um reumatologista. Eu consegui ir num reumatologista para poder ter o laudo. Em menos de 8 meses, eu consegui o meu laudo. Por que isso não é a realidade? Porque eu tenho a consciência, por ser uma pessoa que estuda na área, por ser uma divulgadora científica, por saber, eu fiz o meu pré-diagnóstico, levei tudo pronto, virei para o doutor, procurei um reumatologista que tinha o conhecimento sobre fibromialgia, porque não adianta, infelizmente, não adianta você ir a um fisioterapeuta se ele não tem a expertise reumatológica. Não adianta você ir a um neurologista se ele não tem a expertise. Não adianta você ir a um reumatologista, como conhecido, se ele nega, porque existe, infelizmente hoje, existe o negacionismo sobre a fibromialgia. Uma necessidade de negar. Essa necessidade de negar, eu faço uma questão, faço uma pergunta. Será mesmo que uma vontade tão grande de negar que existe uma síndrome que... Desculpa, doutor Rogério Amorim. Quantas, no Rio de Janeiro, quantas pessoas com fibromialgia já temos em... No último censo no Rio de Janeiro, assim, fora os subdiagnosticados, você já tinha quase 400 mil pessoas. É um surto coletivo, talvez, né? Então, como negar? A Organização Mundial de Saúde já há muitos anos reconhece, tem um número CID, a identificação que é internacional. Ela já existe. Então, quando você vai a um profissional da área de saúde, não importa se é médico ou não médico, e ele não sabe o que é e começa a dizer qualquer devaneio, ele provavelmente está dizendo qualquer coisa justamente para justificar a sua, eu vou chamar de desconhecimento, para ser poupada, porque o meu advogado pediu para eu não receber mais nenhum processo. O desconhecimento, e esse desconhecimento causa outros problemas. É sobre isso que a gente quer falar. Esse desconhecimento dos profissionais da área de saúde causam problemas devastadores na vida da pessoa com fibromialgia. Medicações prescritas de forma absurda, a Tati mesmo falou aqui. Cirurgias, não é, Fran? Sim, eu também fui submetida a uma cirurgia de coluna. Eu tenho uma artrodese, placa, pinos, totalmente desnecessários, mas que no desespero, né, porque eu já tinha passado por 20 e algumas coisas de médicos e ninguém achava o que eu tinha. Então, quando falaram, não, você tem isso, é claro que eu fui fazer a cirurgia correndo, porque se me mandasse eu subir lá no morro e tomar o xixi, sei lá das quantas, do camelo, não sei das quantas, eu iria. Então, eu fui submetida a essa cirurgia que piorou minha vida. Quantos aqui não passaram por prescrições, pseudotratamentos, e práticas pseudocientíficas também destroem a pessoa com fibromialgia? E eu queria muito, e eu faço divulgação nas redes sociais falando para fibromiálgicos e não fibromiálgicos para justamente diminuir esse tempo, porque assim, a Fran não precisaria ter uma cirurgia na coluna. A Tati não precisaria ter sequelas de medicações prescritas erradas, que provavelmente vai levar para o resto da vida. Nós já sofremos muito, nós não precisamos de mais nada para piorar a nossa vida. Eu vou ler aqui alguns pontos que eu acho muito importante salientar, sobre estudos sobre dor crônica, né? Afinal de contas, eu continuo sendo fisioterapeuta e divulgadora científica. Tenho problemas de visão hoje em dia, mas
Não, se eu tirar o óculos também não enxergo nem para perto nem para longe. Em 2018, um estudo sobre uma pesquisa feita em 2018, né, que, na realidade, apresentada essa pesquisa em 2018, depois eu trago todas as referências e deixo para o doutor, e acesso todas essas referências para quem quiser nas minhas redes sociais. Essa pesquisa interessante, ela fala sobre o conhecimento sobre a fibromialgia entre os médicos em atenção primária no Brasil. Essa pesquisa ela foi entre 2010 e 2016, mas ela foi postada em 2018, onde apresenta o assustador número de 72% dos profissionais médicos não fazem a menor ideia do que é a fibromialgia. Nós estamos falando de 72%. Nessa mesma pesquisa, né, ele apresenta 65% confundem os sintomas da fibromialgia alegando que é psicológico. E isso, fazendo uma retrospectiva, isso foi postado em 2018. Uma outra pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, em 2020, ele apresenta 28% dos fisioterapeutas e 35% dos psicólogos relatam ter formação acadêmica que abrange um pouco sobre a fibromialgia. 28% dos fisioterapeutas, 35% dos psicólogos. Isso em 2020. Como ter um atendimento digno? Como ter respeito se esse número é assustador? E estamos falando de uma pesquisa, né, de 2020. Mas eu continuo. Em 2021, é um jornal científico lá de fora, né, que fez uma revisão sistemática, que é o Journal of Pain. Fala de... Espera que eu copiei aqui a parte em inglês, eu estou pulando. A falta de treinamento na capacidade de compreensão de dores nociplásticas, que a maior parte dos profissionais de saúde continuam dizendo que essa dor não existe. Ela existe, tem nome, denominação e comportamento específico, dores nociplásticas. Se você é fibromialgico e está escutando isso e seu profissional da área de saúde nem sequer sabe o que é dor nociplástica, saiba que esse profissional de saúde ele está nesse nicho de 72% que não faz a menor ideia do que é a fibromialgia. Então ele não vai conseguir te dar um suporte, ele não vai conseguir minimamente te prescrever alguma coisa, apesar dele alegar ser especialista ou se ele alegar ter um tratamento, e fujam de protocolos criados específicos, tá? Fujam de protocolos. Protocolos podem fazer estragos permanentes. Ainda continua, tá? Em 2022, tem coisas mais recentes, né? Tem pesquisas mais recentes. Em 2022, no Journal IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, 75% dos profissionais de saúde em mais de 20 países não recebem treinamento sobre fibromialgia. Não só acomete, né, fibromialgia no mundo inteiro, mas 75% dos profissionais no mundo inteiro não tem a menor noção do que é fibromialgia. Então é muito fácil dizer que é psicológico. É muito fácil dizer assim, pega uma... vai caminhar 10, 15 minutos. Fibromialgia é a desregulação do processamento da dor que gera não só dores, fadiga, exaustão, esgotamento, sono não reparador, entre outros quadros.
Se o seu profissional tá te avaliando pelos 16 pontos do corpo, ele não faz a menor ideia do que é fibromialgia. Fibromialgia, ela afeta pessoas diferentes, de formas diferentes, de intensidades diferentes. Ela amplifica dores já existentes, se você bateu, se você quebrou, como, por exemplo, a cirurgia na coluna, que pode piorar ao invés de ajudar, porque ela não precisava. Ela hoje, a Fran tem, além da sequela de tudo, ela ainda tem todos os problemas do pós-cirúrgico, vai ser para sempre. Então, se a fibromialgia amplifica dores pré-existentes e gera dores onde não existem, como não adaptar o ambiente de casa? Como não adaptar o seu trabalho? Como a gente precisa, do mesmo jeito que um cadeirante precisa de um ambiente adaptado, nós também precisamos. E essa necessidade vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas com fibromialgia, como eu disse, sente de intensidades diferentes e de formas diferentes. Nós temos essa, não existe o nome, mas essa diferença de modulação de pessoa. Tem dias que eu estou muito bem, obrigada, estou com muita dor, mas eu estou bem disposta e consigo fazer as coisas. Tem dias que é impossível sair da cama. Só para complementar aqui, a tristeza, porque continua sendo uma tristeza ter essas informações de pesquisas bem duras, e isso faz com que a gente cada vez mais fiquem atentos também à questão do tratamento. Será que aquele tratamento está sendo eficaz? A OMS, em 2023, ele fez uma análise e fez uma apresentação que 12% das faculdades de medicina do mundo incluem o conhecimento sobre dor nociplásticas no seu currículo. 12% das faculdades do mundo. É complicado demais quando a gente tem uma sociedade brasileira dizendo que fibromialgia não existe, né? Porque a reumatologia, ela tem uma parte da reumatologia bem representada, o doutor Rogério Marini nem tinha noção, representando o negacionismo da fibromialgia. Outra parte vendendo mandingas e protocolos e chás e suplementos que muitas das vezes vão piorar o nosso quadro clínico, tirando o nosso dinheiro, o nosso tão pouco dinheiro. Quantos aqui conseguiram auxílio do INSS ou algum suporte do INSS? Para a fibromialgia. Seu suporte ó como abaixou a mão. Uma pessoa. Eram quantas antes que estão com suporte do INSS? 1, 2, 3, 4. 4. Eram 4, só que dessas 4, uma só que realmente está recebendo por causa da fibromialgia. É vergonhoso. É vergonhoso. E aí, em resumo, temos 75% dos profissionais do mundo que não fazem a menor ideia do que é uma síndrome tão debilitante, tão incapacitante, tão desesperadora, porque o nosso corpo dói o tempo inteiro. E muitas das medicações que são prescritas de forma receita de bolo, né, que eu costumo brigar e falar assim, ó, antes de mais nada, tá? Eu vou só fazer uma observação. Eu não sou contra nenhum tipo de medicação. A medicação, ela é utilizada como uma ferramenta na minha caixa de ferramentas. Hoje, o top guideline, o top de informação sobre tratamentos de dores crônicas é a atividade física direcionada, a reabilitação físico-motora direcionada. Mas aí a gente tem um percentual de fisioterapeuta, 65% que não faz a menor ideia. Aquele fisioterapeuta que não faz a menor ideia, ele pode até querer estar te ajudando. Eu não estou questionando o bom intuito daquele profissional que está querendo te ajudar. Como mesmo a Tati disse, ela foi fazer... Não, como é que ela vai fazer exercício de qualquer jeito? Ela vai piorar o quadro dela, vai piorar o quadro dela. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com isso.
E eu falo muito sobre isso. A atividade física mal feita e um remédio mal tomado vão piorar o seu quadro clínico. Muitas medicações são prescritas de forma irresponsáveis, porque é muito fácil. Você chega na minha consulta, você fala, eu prescrevo aqui, que é o copia e cola. Eu copio e cola. Não preciso nem dizer, são os três mesmos para todo mundo. Aí você toma exatamente, qualquer coisa, não, dobra. E aí, os problemas causados por isso. Quem tem fibromialgia tem síndromes agregadas. Nós somos mais suscetíveis a ter outras patologias e síndromes agregadas. Fibromialgia não é psicológico, não é psicossomático, não é da sua cabeça, não é mimimi, não é fantuchada, querer chamar a atenção. Fibromialgia é uma dor que tem nome, que é nociplástica, que dói o tempo inteiro, que gera dores onde não deveriam existir e amplifica dores existentes. E aí eu queria deixar uma questão. É mais fácil fingir que não existe quando mandam a gente se calar. Então, esse recado aqui é para todo mundo que me segue, e muitas das vezes eu recebo mensagem: eu estou cansada de falar, eu não posto nas minhas redes sociais porque minha família fala, lá vem a dona das dores, lá venho eu com as minhas dores. Sim, e você vai ter que me engolir com as minhas dores se você gosta de mim. Não deixe esse lacinho, é para mostrar que nós somos visíveis. Compartilhe informações idôneas e compartilhe a sua dor. Não fique escondendo a sua dor. Quantas vezes a gente engole a nossa dor para poder ser passável? Dr. Rogério Amorim, mais uma vez, eu, como fibromiálgica, e eu vou parafrasear você, isso não é partidário. Isso é uma política pública de saúde que a gente vai conseguir mostrar que existem pesquisas dizendo que, em média, de 2 a 5% da população é fibromiálgico. Fibromialgia, ele tem uma carga genética. Pais fibromiálgicos podem sim ter filhos fibromiálgicos. E aí vai falar assim, está tendo um andaço. Não, nós estamos qualificando profissionais, nós não estamos aceitando mais uma pessoa dizer que é psicológico. Vou mais uma vez parafrasear o Dr. Rogério Amorim. Isso é necessidade pública, isso não é partidário, isso é mostrar que nós temos um quadro clínico que, com políticas públicas, a gente consegue voltar a trabalhar, a gente consegue pagar, voltar a ganhar dinheiro e pagar. A gente não quer, a gente está brigando por lei, por equiparidade, porque a gente quer, nós queremos ser ativos. O dia que eu não consigo produzir é desesperador, que eu falo, nós não queremos viver de mamata. A não ser que o INSS está pagando 15 mil. Está pagando 15 mil para o auxílio? 20? Aí seria, né? Mas a gente quer só um auxílio. O nome, vamos lá de novo. Auxílio. Para a gente ter um mínimo. Um mínimo. E não adianta ter leis. E aí, doutor Rogério Amorim, o seu serviço é maravilhoso. Muita gente pergunta para mim, para que eu vou tirar a carteirinha? Você quer ter mais direito e você não quer mostrar que você existe? Mesmo que a gente não tivesse o direito de preferencial, só de a gente ter a identificação e começar a contabilizar, a gente começa a conseguir buscar sobre políticas públicas. E quando eu falo, muita gente briga comigo, Gleice, você já está falando sobre políticas. Se a gente não falar sobre políticas públicas, a gente não tem tratamento de saúde. E buscando por leis e buscando por políticas públicas, a gente consegue exigir de estudos em universidades sérias, buscando pesquisas científicas sérias,
E não tratamento de gásinho enfiado dentro dos buracos. Eu não posso dizer, senão eu sou processada. Então, mas já entendemos. Isso aqui é a nossa primeira ferramenta. E quando perguntarem para você para quê, porque eu preciso ser visível. A minha dor é invisível. Se eu não consigo sangrar aos pedaços aqui, eu preciso que você veja. Algumas pessoas disseram para mim assim, Gleice, eu não consigo usar o colar de girassol, eu tenho algumas rigidez cognitiva. Eu tenho, gente. Apesar desse colar de girassol não ser o oficial, ele também é reconhecido, ele também é válido. Ele também é acessível, porque tem muita gente que tem daltonismo e tem rigidez cognitiva. Como a gente falou, a fibromialgia, ela tem outras síndromes agregadas. Tem muitas pessoas com TEA que têm rigidez cognitiva e está aqui, ó, uma opção. Nós precisamos ser visíveis. E a Fran falou, eu saio na rua e quando eu vejo alguém com um colar, eu me sinto abraçada e eu sei que eu, de uma certa forma, se eu passar por algum perrengue, eu sei que aquela outra pessoa vai me olhar e falar assim, você está bem? Então, não tenha vergonha de se identificar. Não tenha vergonha de dizer que eu estou com dor todos os dias, mesmo sorrindo. Dr. Rogério Amorim, mais uma vez, em nome da Anfibro, eu tinha muita coisa ainda para falar e eu vou trazer esses documentos todos aqui, dessas leis todas. Nós temos várias leis já vigentes em âmbito federal e não adianta cobrar do vereador. Adianta cobrar do vereador se você não cobra do governo? Se você não cobra, se você não vai no seu posto, não tem um médico adequado, ou quando tem ele não é capacitado, você faz a denúncia. E não estou denunciando para ofender os médicos, não. A gente tem que denunciar não porque a gente não quer ele, é que a gente tem o direito de querer o nosso médico. Fazer uma denúncia dá trabalho, ter informação idônea dá trabalho. E se nós não mostrarmos que nós não somos invisíveis, nós não somos invisíveis, e a ideia do vídeo foi para mostrar que nós somos muitos. A carteirinha é para mostrar que nós precisamos de suporte para ter uma vida digna, para sermos um pouco mais menos excluído, porque nós estamos à margem. Nós não temos a Constituição garantida e as leis para o fibromialgico, que foram muitas que o doutor Rogério Amorim já trouxe, como não só como a carteirinha, como o cartão de estacionamento prioritário, o cartão PCD, a obrigatoriedade em ambientes de ter ali o símbolo da fibromialgia. E a gente precisa exigir, a gente precisa fazer nosso trabalho. A gente também está muito habituado a esperar que é feito. Muita gente fala assim para mim, Gleice, mas não tem lei na minha cidade. Você já falou com o seu vereador? Você já levou a pauta? Olha aqui, ó, conversa com o Dr. Rogério Amorim, entra em contato com a assessoria, ele vai ter todo o prazer do mundo de trazer toda a pauta que ele fez para poder trazer para o seu município, para o seu estado, que a gente tem que brigar pelo estado. E muito rapidamente, ó, eu vou dizer aqui algumas leis. Lei 14705 de 2023, ele exige que o SUS, em âmbito nacional, ele ofereça um atendimento à pessoa com dor crônica, que no caso, olha, a fibromialgia, então nós temos direito em âmbito nacional ao tratamento multidisciplinar, mesmo que o estado do Rio de Janeiro não tenha lei. Essa lei já é federal. Outra lei federal, 14674 de 2023, reconhece a fibromialgia como síndrome crônica. Então, quando o seu médico disser fibromialgia psicológica, fala, nossa, é tão psicológico que conseguiu uma lei, 14674. Eu acho que você está desinformado. Política Nacional de Atendimento à Dor Crônica tem uma lei em 2022, 1013. Tem um decreto-lei por dores crônicas de 2020, 1036. E aí a gente fala, nós temos leis, mas temos que fazer a nossa parte. E
quando a gente chama para o plenário, quando a gente chama para votação pública, quando temos esse poder, Dr. Rogério Amorim deu poder a todos nós a vir aqui e falar, gente, nós temos leis e a gente depende de todos nós juntos, porque juntos somos fortes. A fibromialgia, ela é invisível, mas nós não somos. E quem tem fibromialgia tem pressa. Tem pressa. Essas atitudes de políticas públicas têm que acontecer para ontem. A educação, desde a universidade até a educação primária em casa, tem que ser para ontem. Para ontem. Bem, acho que eu já me estendi um pouco demais. E mesmo febril, mesmo com dor, mesmo com meu batom vermelho, quero agradecer a todos aqui e passo a palavra. Obrigado, Gleice. Primeiro eu queria agradecer a homenagem, fico sinceramente emocionado de receber o reconhecimento, o certificado de gratidão, uma honra, muito obrigado pela homenagem, me deixa muito, muito orgulhoso mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você faz uma lei para colocar o símbolo da fibromialgia, para a pessoa olhar e não saber o que é? Aí ela falou, mas a pessoa olhar e não saber o que é porque ela vai buscar saber, por curiosidade, o que é aquilo. Aí ela olha e identifica e vê que uma pessoa que ela ama tem aqueles sintomas. A minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, a minha prima, a minha madrinha, caramba, minha mãe morreu, ela sentia isso. Será que ela não tinha isso? Se eu tivesse chamado a atenção, eu poderia ter ajudado? E assim nós criamos essa corrente de informação tão fundamental para vencermos a barreira de qualquer doença, de qualquer síndrome, de qualquer patologia. Queria registrar rapidamente a presença da senhora Ana Maria Batista de Souza, presidente da Associação dos Diabéticos de Tanguá. Obrigado pela presença. E queria, antes de passar a palavra para os oradores aqui inscritos, passar rapidamente, o pessoal do vídeo está aí já? Já está ali, ó. Mais um vídeo bem elucidativo sobre a fibromialgia. Por favor. Obrigado. Dr. Francisco Cordeiro, médico psiquiatra, pós-graduado em medicina da dor pelo Instituto Albert Einstein. O assunto que eu vou falar é de suma importância, que é sobre a fibromialgia. A fibromialgia é aquela dor difusa, aquela dor constante, aquela dor incapacitante, que dói o corpo inteiro, como eu disse, difusa. Mas o impacto dela não é apenas na dor. Ele é um quadro sindrômico, ele é acompanhado por outros sintomas, fadiga crônica, alteração do hábito intestinal, pode ter alteração da questão urinária, o paciente tem distúrbio do sono, comprometimento do humor, uma labilidade emocional muito importante. Então, ela é muito impactante, porque é uma dor de difícil controle, é aquela dor que muitas vezes nós fazemos exames complementares, não há nenhum marcador, ou seja, nenhum exame que comprove, porque o diagnóstico é clínico, tá? E isso realmente leva a uma incapacidade desse paciente. Esse paciente ele começa a ter alterações, ele começa a ter dificuldade no seu trabalho, né, no ambiente familiar, né, inclusive, como nós dissemos aqui, na sua vida, no modo geral, no seu dia a dia. Né? É difícil tratar, tem tratamento, mas mesmo assim esse tratamento muitas vezes não é efetivo. Tá? Então, eu estou deixando isso bem explícito, que da importância que é se falar sobre a fibromialgia e de como nós temos pacientes sofredores de fibromialgia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia, presidente da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas, a Anfibre. Cumprimento as autoridades presentes, membros da mesa, cumprimento e agradeço de coração o vereador Dr. Rogério Amorim pela oportunidade e a todos vocês aí presentes nessa data tão especial. A realização desta audiência pública ela é fundamental diante do preconceito que ainda existe e da escassez de conhecimento técnico e social a respeito da fibromialgia.
Então, esse espaço oferecido hoje, essa oportunidade de dar voz às pessoas com fibromialgia é essencial. Quando a dor e as dificuldades enfrentadas, elas são invisibilizadas, o debate público ele se torna um instrumento essencial para romper o silêncio, para combater estigmas, para construir caminhos. Às autoridades hoje presentes, eu peço mais empatia e peço construção, que juntos possamos construir políticas públicas e torná-las efetivas, que é isso que o fibromialgico precisa. E no Rio de Janeiro ainda falta avançar e muito, principalmente em tornar as leis efetivas. Então precisamos regulamentar para que o acesso assistencial realmente aconteça. Divulgar as informações, onde procurar, como fazer, né, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos estabelecidos. Então eu peço mais uma vez a todos os legisladores aí presentes, vocês têm a função não só de legislar, mas também de fiscalizar. Precisamos dessa fiscalização para que as leis que já existem tornem efetivas. Obrigada, bom evento a todos, espero que aproveitem. Pois não? Pode fazer uso da palavra, Gleice. Fazer uma observação. Essa é a Flávia, a presidente da Anfibro. A palavra dela me fez lembrar de uma coisa sobre o certificado. Esse certificado não é só para o vereador. Esse certificado a Anfibro decidiu fazer para oferecer para os poucos médicos que realmente reconhecem a fibromialgia, que possam ser. É uma forma de ajudar o outro fibromialgico a procurar. Então, é uma forma de fazer um selo de garantia. Qualidade. E todos nós, fibromialgicos, podemos solicitar esse certificado para aquele médico, né, e pela Anfibro. Então, entrar em contato com a Anfibro, né, colocar as informações do seu médico, e conforme essas informações forem chegando, eles vão analisando e vão colocando isso num rol, que é uma forma, né, já que a gente não tem tantos médicos assim, e é para todo o Brasil. Parabéns pela iniciativa. Isso é de fato muito importante, fazendo o trabalho que as próprias sociedades de classe fazem, e na fibromialgia não tem algo semelhante. Sim, excelente exemplo de organização civil que traz realmente excelência no atendimento. Parabéns mais uma vez, e me deixa mais orgulhoso ainda de ter sido agraciado com essa homenagem, com esse certificado. Muito obrigado. Bom, assim, é o que eu falei aqui no início. Aqui é partidário, é pela pauta. O governador do Estado também tem que ter sua participação e sua responsabilidade sobre isso. Ainda mais o governador Cláudio Castro, que foi vereador dessa casa, com uma pauta justamente em relação à PCD, à inclusão. Então, assim, sem sombra de dúvida, o Estado também é carente no atendimento, no suporte e no apoio ao fibromialgico. Óbvio, eu não tenho como vereador fazer uma cobrança direta, mas sem dúvida nenhuma, como político que estou, e a do meu partido, eu tenho sim o papel de levar essas reclamações e também cobrar uma solução em relação ao suporte à fibromialgia. Como eu disse, independente de quem seja, que não é oposição ou situação, é política pública de saúde que tem que ser levada a sério. Sim, é preciso baratear os custos da medicina, é preciso fazer pesquisas sérias, achar soluções e achar caminhos para dar qualidade de vida, trazer dignidade aos pacientes em geral e também aos pacientes com fibromialgia. Lembrando mais uma vez ali que para quem tiver alguma dúvida da carteirinha, o pessoal está ali na sala inglesa aqui do lado para tirar alguma dúvida, tá? É muito importante ouvir relatos espontâneos, sinceros, e de pessoas que lutaram pelo seu direito, brigaram, usou a internet a seu favor. 1746 é isso mesmo. É lutar, e é essa corrente, essa luta que a gente tem que tentar unificar. Fazermos com que essa luta não seja isolada, que essa luta não seja de uma só, e sim de um grupo, de todos. Essa é a grande importância de uma audiência, um debate público como esse. Só passar a palavra para a Franciele fazer uma observação. Só para se alientar
né? Realmente faça todos os exames. Gente, deixem as cirurgias, como se diz, abertas, né? Para depois, sempre muito para depois. Não façam cirurgias. Quando mandarem vocês fazerem cirurgias com a promessa de que essa dor vai parar, não façam. Procurem outro médico. Doutor Rogério, me corrija, mas um dos gatilhos da fibromialgia, da dor, também são as cirurgias, né? A agulha. Não é isso? Porque eu lembro, porque eu fui retalhada, eu virei Emília, eu não fiz só cirurgia na coluna, eu fiz cirurgia no bumbum, fiz cirurgia nos ombros. E quanto mais eu fazia cirurgia, mais eu ficava de cama e eu não entendia nada. Foi quando eu encontrei meu médico e ele me explicou, então, você também colabora quando você aceita essas cirurgias invasivas. Então, por favor, gente, tenha essa consciência. E como ela falou, briga mesmo, não vou fazer isso, que eu ouvi falar nisso, aquela coisa. Hoje eu sou conhecida assim, um pouco como a barraqueira do aeroporto, porque eu brigo lá mesmo na fila e falo, eu tenho direito do mercado, tenho direito em qualquer lugar. Então, é isso, briga mesmo, gente, vamos brigar, vamos gritar e pedir. A gente tem direito. Eu só para complementar a informação, nós temos essa questão realmente, assim, a fibromialgia, ela pode ser desencadeada ou exacerbada por gatilhos, por estresses, por traumas. Traumas e não são traumas emocionais, não, digo traumas físicos, acidente de carro, infecções pós-virais, como por exemplo Zika, chikungunya. Nós tivemos um período de epidemia muito elevada de Zika e chikungunya, que ali naquele momento muitos começaram a desencadear ou a piorar os seus sintomas. E a cirurgia, não há nada mais estressante do ponto de vista biológico do que uma cirurgia. A cirurgia é um estresse mental e psicológico, você vai ser submetido a uma cirurgia, e você tem o estresse físico de uma cirurgia. A resposta inflamatória de um ato cirúrgico, ela é comparada de um acidente automobilístico. A diferença é que é sobre um ato controlado, anestesiado e premeditado, mas não deixa de ser uma resposta. E aqui eu tenho que abrir um parêntese. Infelizmente, a cirurgia de coluna ela virou uma indústria paralela, uma indústria que move dinheiro, que move recurso. E se nós pegarmos aqui a ressonância de 100 pessoas aleatórias na rua, acima de 35, 40 anos, 98% dessas pessoas vão ter alteração. E os estudos mostram que, independente de fibromialgia ou não fibromialgia, 100%, o número é esse. Raras são as coisas na medicina que tem uma estatística 0 ou 100. A medicina, eu sempre brinco, eu sou professor universitário, sou professor da Unirio de Medicina, eu brinco com os meus alunos e com os meus residentes, que na medicina 2 mais 2 não são 4, é algo entre 3,8 e 4,2. Não é 4. E poucas as coisas são 100%, mas 100% das pessoas acima de 30 anos, ao longo de sua vida, vão ter uma queixa de lombalgia. Uma queixa de lombalgia. Se eu junto uma queixa de lombalgia com uma alteração da ressonância, que a grande maioria tem, com algum médico com desconhecimento ou inescrupuloso, é igual a cirurgia. Isso traz transtornos para a vida inteira. Então, assim, a Franciele tem toda a razão. A cirurgia é algo sério, é algo que tem que ser pensado. Pensem vocês, eu sei que no desespero de alguém que fale, que vai fazer um procedimento, que vai melhorar vocês se agarram alguém que comentou que subiria o morro, não sei o que, e iria até onde for para melhorar a dor. Mas pense, pare. Você sente dor nos braços, você sente dor no ombro, você sente dor na cabeça, você sente dor na coluna, sente dor nas pernas. Eu falo isso muito para os pacientes. Como é que operando um nível da sua coluna eu vou resolver todos esses seus problemas? O seu problema tem que ser resolvido multidisciplinarmente. Se eu operar aqui embaixo da sua lombar, será que eu vou melhorar o seu ombro? Será que eu vou melhorar o seu joelho? Será que eu vou melhorar o seu cotovelo, sua cabeça, sua nuca, seu intestino, seu sono, sua sensação de desmaio? Olha quantos sintomas. Será que... Como eu queria poder melhorar. Eu ainda brinco com meus pacientes, como eu queria, mas não é essa a solução. Então pense, procurem um médico que seja formado, que tenha experiência em coluna, em cirurgia de coluna, em fibromialgia, porque senão
pode realmente desencadear um gatilho e piorar muito a sua situação. Então a Franciele tem toda a razão. A estratégia existem várias, mas acho que talvez a estratégia mais eficiente de neutralizar alguma coisa é você tirar o crédito dessa coisa, como se ela não existisse. Se eu quero eu quero evitar alguma coisa ou me contrapor a um argumento, eu ridicularizo. Eu digo simplesmente que isso não existe, que isso é imaginação, que isso não é verdadeiro. Eu desafio. Eu falo que isso não é verídico. Ou seja, eu desacredito ao fato. É a primeira coisa. E segunda é separar as pessoas. Porque se eu separo, eu neutralizo com mais facilidade. E é exatamente isso a estratégia do poder público. Num primeiro momento, ele desacredita isso. Isso não existe, isso não é verdadeiro, isso é coisa da sua cabeça, isso não tem um impacto de saúde pública, eu não preciso me preocupar com isso. Não adianta você se preocupar com isso, tirar a sua força, não adianta, você não tem o que fazer. Não vale nada. Não tem sentido você participar de grupo. E a segunda coisa, que é fundamental, é separar. É agir isoladamente. É fazer com que vocês não estejam juntas. Porque quando vocês se juntam, em qualquer coisa, não são vocês. Hoje em dia, por exemplo, a senhora acabou de colocar ali bem, que é, por exemplo, a pauta do transtorno do espectro autista, por exemplo. Ele hoje tem uma notoriedade muito, muito, muito grande. Por quê? Porque ganhou força, houve união, começou a ter mobilização, e eu lhe garanto que nós temos mais fibromialgicos do que pacientes com transtorno do espectro autista. Mas eu posso lhe garantir isso, do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico. Só que aí é a questão do quê? Da mídia. Então a união é fundamental. A força, vocês não sabem a força que vocês têm. Aqui, independente de ideologia política ou não, eu já ouvi isso, e tem grande coisa que o político profissional, da qual eu não me considero um político profissional, eu sou médico profissional, estou político por quanto tempo eu não sei, enquanto achar que posso fazer algo, enquanto for a vontade de Deus, enquanto for a vontade das pessoas, eu me mantenho, enquanto for o acordo com a minha família, meus filhos, minha esposa, me derem esse apoio também para estar aqui. Enfim, uma série de fatores. Então, mas o político profissional, ele só tem medo de uma coisa: da pressão popular e do voto. Eles têm medo disso. Vocês têm uma ferramenta na mão de vocês que é essencial. E aqui não é para bater palma, curtir ou botar coraçãozinho nas minhas postagens, não. É para cobrar de verdade àqueles que podem, que devem, que são os vereadores, os deputados e principalmente ao executivo, prefeito, governador, ministros, presidente da República. Essa ferramenta vocês têm na mão e vocês têm que usar. Insisto e termino aqui minha fala dizendo o que eu já falei algumas vezes. Não chegaremos nunca a um tratamento digno e de excelência se não passarmos pela etapa do conhecimento, a etapa do reconhecimento, a etapa da quebra de preconceito, da união e da ação. Se nós quisermos pular uma dessas 5 etapas, certamente nós não alcançaremos nosso resultado final. Essa etapa às vezes demoram mais, as etapas às vezes demoram mais, às vezes demoram menos. Mas nós precisamos passar por essas etapas. Organização, primeiro conhecimento, reconhecimento, organização, quebra de preconceito e ação. Senão, certamente nós não alcançaremos o nosso êxito. Termino aqui mais uma vez, agradecendo a presença de cada uma de vocês. Eu sei o que representa. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês quem está com dor nesse momento, todas ou quase todas vão levantar a mão e vão falar que eu estou, e no entanto estão aqui.
Então eu agradeço mais uma vez a todas que estão aqui do meu lado, Tatiana, Gleice, Franciele, pessoas que não largam a mão, e quantos relatos de pessoas que resolveram lutar por conta das redes sociais e do depoimento de cada uma de vocês que estão aí. E é disso que nós precisamos. A fibromialgia mata, e não mata só de suicídio, não. Mata de depressão. A depressão leva a outras doenças cerebrais, vasculares, infarto, infecciosas, porque abre a porta para baixa de imunidade, abre a porta para um infarto, abre a porta para um AVC, para um derrame, como se diz aí no popular. Então, mata, e mata muito, muito. Nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem a gravidade disso. É impressionante. Quando nós explicamos, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é isso? Como é que é? E as pessoas passam a reconhecer num ente querido aquilo que nós estamos contando, ela passa a ter atenção àquilo, e é assim que nós vamos vencer esses obstáculos, vencer essas etapas e chegarmos ao resultado rápido, de maneira efetiva. E como bem vocês falaram aqui, ó, quem tem fibromialgia tem pressa, e nós temos que ter pressa e sabedoria em agir. Muito obrigado, eu queria agradecer a cada uma das pessoas que estiveram aqui, a cada um dos meus assessores. Aí eu tenho que abrir um parênteses especial, não só a Ana, as pessoas que estão ao meu lado, mas hoje em especial eu vou fazer um agradecimento à Diane, que é da minha, algumas pessoas já tiveram contato com ela, da minha assessoria de imprensa, que agora está com a mãe sendo operada por um problema de saúde, mas que mesmo assim está aqui no celular o tempo todo, coordenando, pedindo para falar alguma coisa, pedindo para lembrar de outra, junto ali no YouTube, ali respondendo as pessoas que precisam de respostas. Agradecer mais uma vez a toda a equipe da Câmara de Vereadores. E o último depoimento foi bem legal, que falou que foi a primeira vez que entrou nessa Casa do Povo. E a primeira vez que eu entrei nessa casa aqui foi para tomar posse. Antes eu nunca tinha entrado. E essa casa funciona muito bem sem os vereadores, mas não funciona sem os servidores. Então eu queria